Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje eu vou falar sobre documentário que é muito visto no senso comum como o tipo de cinema que alcança a verdade, que transmite uma visão real, objetiva, verdadeira do mundo. Ao passo que dentro da cinefilia e de quem trabalha com cinema, o documentário é também visto muitas vezes como indissociável da ficção, como uma construção, uma narrativa. Então, eu acho que vale a pena pensar em que medida um filme pode ou não ser verdadeiro. Como que muitas vezes um filme de ficção um bom filme de ficção pode ser mais verdadeiro do que um filme ruim de documentário. E eu acho que talvez a única regra do cinema, num geral, seja que não existem regras, né? É um meio que está sempre se reinventando, cujos estilos estão sempre se interpenetrando. Nos anos 60, com essas inovações tecnológicas, principalmente da câmera portátil, uma câmera pequena que numa multidão você nem vê a pessoa segurando a câmera e que tem algo sendo filmado, né? Isso foi uma excelente ferramenta também para vários movimentos de cinema, como a Nouvelle Vague e tudo mais, mas foi uma ferramenta muito importante para um pessoal que tentou fazer um tipo de cinema documental que almejasse a verdade do seu objeto, né? Que foi o pessoal do cinema direto. O pessoal do cinema direto, ele tentou fazer o filme de modo que fosse um retrato perfeito do seu determinado assunto, como se a câmera fosse uma mosca na parede, num determinado lugar, num determinado tempo. E aí os irmãos Maysles, eu não sei se eu estou pronunciando direito o nome deles, eles foram talvez os principais realizadores dessa corrente, que é um cinema que tenta uma impessoalidade para que o filme expresse a sua verdade em si mesmo, a verdade sobre aquele objeto, aquele assunto. Tem o filme do Bob Dylan, Não Olhe para Trás, e ao mesmo tempo essa vertente estava em um interessante diálogo com o pessoal do cinema verité, do cinema verdade, o Jean Rouch, que vai fazer o Crônicas de um Verão com o Edgar Morin, e eles vão buscar uma coisa parecida, mas que tem também diferenças fundamentais com relação ao cinema direto, né? Ambos almejam uma espécie de verdade, mas o cinema verdade, o cinema verité, diferentemente do cinema direto, ele vai partir da intervenção. Ele vai assumir que quando eu ligo uma câmera, quando eu faço um recorte, quando eu me dirijo de uma certa forma o meu personagem, eu já estou interferindo. Não tem como fazer um cinema que não interfira. Então, ele vai partir do pressuposto que interferindo, você consegue potencializar aquela verdade. Não é como se aquilo perdesse sua verdade. A pessoa, quando ela está se moldando, por exemplo, dando um depoimento, ela vai ser mais ela própria do que ela seria se não soubesse que está sendo filmada, ou então quando ela sabe que está sendo filmada, mesmo sem dar depoimento, ela vai ser mais ela própria do que ela seria. O que é muito interessante, né? Como que essa noção de verdade, ela vai se transformando nos diferentes estilos e assim como o meio de alcançar essa verdade. E então, é claro que ao longo do tempo, no cinema documental, as coisas foram se interpenetrando, como todos os gêneros, como tudo no cinema, e os dispositivos, enfim, tudo vai sendo combinado, cada filme é único e singular, então a gente vai ver filmes que misturam diferentes elementos de ambos. Hoje em dia a gente tem em alta muito a ideia do filme híbrido, né? Filmes como O Olmo e a Gaivota, mais talvez para o lado da ficção. O Dilema das Redes saiu recentemente, é um filme que também mistura ficção com documental. E tem filmes Helena,
enfim, tem vários... a trilogia do Kiarostami, que saiu, eu acho que foi nos anos 90, né, que ele fez a trilogia Colker, que é uma trilogia que tenta... que está sempre atualizando essa noção e brincando com essa noção de verdade, de mentira, de filme, de ensaio, de fato, enfim, e está sempre misturando essas coisas, né? Quando ele volta para uma cidade onde ele gravou um filme de ficção, que era Onde é a Casa do Meu Amigo, retratando um diretor em busca do elenco, do ator que fez o seu filme depois que a cidade passou por um terremoto, e depois ele faz um terceiro filme através das Oliveiras sobre o making-off desse segundo filme. Então o cinema verité ele vai buscar participar, vai ter um engajamento, uma participação, uma interferência ativa dos realizadores, muitas vezes aparecendo na câmera, interagindo com os seus personagens, ao passo que o cinema direto ele vai buscar esse retrato impessoal de um determinado objeto. E aí, voltando ao cinema verité, ele se aproxima muito da etnografia, da antropologia, e o cinema ele nasce documental, né? Os filmes dos irmãos Lumière, ele não nasce como um meio de contar histórias, ele nasce mais como a arte da imagem em movimento, e aí, claro que bem logo é um meio utilizado para contar histórias, e é um meio muito bom para isso também. E aí o documentário ganha força com o Nanook e o Esquimó, do Flaherty, né? Que é um filme também totalmente voltado para a antropologia. E hoje em dia ele continua trazendo novas invenções, cada diretor, cada realizador com seu estilo, com suas contribuições singulares. A gente teve aqui no Brasil o Eduardo Coutinho, que foi uma potência mundial do documentário, e eu adoraria saber o que você acha. Existe a possibilidade de alcançar a verdade através do cinema ou não?